Olá! Agora vamos estar falando sobre os verbos modais e mais precisamente os modais can e could. Tudo bem? Então, vamos lá. Usamos verbos modais para mostrar se acreditamos que algo é certo, provável ou possível, ou não. Também usamos os modais para pedir permissão, fazer solicitações e ofertas. Os verbos modais se enquadram na categoria de verbos auxiliares. Isso significa que eles são usados junto a um verbo principal para formar sentenças, não é? Ou seja, de fato eles têm uma característica bem próxima à de outros verbos auxiliares como o to do, you to have e o to be, quando são utilizados como verbos auxiliares. E neste formato, então, significa que o can e o could, que são os focos dessa aula, sempre precisam de estar com um outro verbo, que no caso é o verbo principal. E vamos estar aqui vendo exemplos disso na prática. Vamos lá. O verbo modal can tem duas formas. O can no presente e o could no passado. Nós usamos o verbo modal can e a forma básica, ou seja, infinitiva, do verbo principal para formar sentenças gramaticalmente corretas com este verbo modal. As perguntas são formadas invertendo a ordem entre o sujeito e o can, algo que é muito comum. Negações são formadas com not, naturalmente. E podemos igualmente usar as formas contraídas ao expressarmos as formas negativas do can e do could, que no caso seria o can't e couldn't. Usamos o modal can, ou seja, a forma presente, para falarmos sobre habilidades gerais ou habilidades no presente. I can cook and bake. Um outro exemplo aqui, em contextos, quando utilizamos o can, é o de que o utilizamos para pedir permissão de maneira informal. Can I borrow your pencil, please? Então, temos um quê de informalidade quando estamos utilizando o can para pedir permissão. Utilizamos o can igualmente para solicitar algo de maneira informal. Novamente, então, informalidade relacionada ao can. Can you help me, please? Também utilizamos o can para oferecer algo. Can I carry these bags for you? E também o utilizamos para definir o que é possível ou impossível, para nós mesmos, naturalmente. It can be hot in the summer. Ou you can't smoke here. Então aqui estamos indicando possibilidade e impossibilidade. Tendo isso em vista agora, temos o could, que na prática é o passado de can, mas também não é somente isto. Tecnicamente, can é o passado de could, só que também é simplesmente uma forma mais indireta e, portanto, mais educada e, por consequência, mais formal de expressarmos ideias que são também expressadas com can e que têm exatamente o mesmo significado. Nem sempre toda a sentença que tem could nela é no passado. Muitas são, mas muito frequentemente também não é. O could é utilizado, então, para termos a sentença mais amortecida em termos do quão direto estamos sendo nelas, ou seja, estamos com could sendo utilizado para sermos mais educados. Então, vejamos aqui. Utilizamos o could para falarmos sobre capacidades ou habilidades passadas, não é? Ou seja, de fato aqui é a sentença no passado mesmo. I could paint beautifully as a kid. Perfeito? Então aqui estamos falando que você tinha a habilidade de pintar de forma maravilhosa, de forma linda, quando criança. Agora, vejamos aqui. Afirmar o que era possível ou impossível para você. O que era, ainda assim então se mantendo no passado. It could be hot in the summer. Ou he couldn't do it. Então estes são contextos onde que o could é de fato algo utilizado no passado e, portanto, a sentença em si está no passado. Agora, estes são os contextos nos quais o could é utilizado e que pode ser utilizado em conversas no presente. Utilizamos o could para pedir permissão de maneira formal. Então, quando o can tem esta sentença, ou melhor, essa ideia de maior informalidade, o could tem a ideia de formalidade. Não é? Enquanto o can tem a ideia de informalidade, could tem a ideia de formalidade. Então, could I use your phone, please? Também temos a forma de utilizar o could para solicitar algo de forma mais formal. Could you show me the way, please?
E por último, também fazer sugestões, de uma forma também mais formal, de uma forma mais educada. We could go to the bar if you want. Perfeito. Então, definitivamente temos aqui a revisão em termos de como estruturar sentenças e igualmente o sentido que elas têm do can e do could. O mais importante é compreendermos que ao mesmo tempo em que can e could são utilizados para nos referirmos ao presente e ao passado, nem sempre, em especial o could, é utilizado para se referir ao passado ou a sentença em si está no passado simplesmente porque ela tem o could. E o que define se o could está de fato se referindo ao passado ou não é o contexto, como em basicamente todo o outro formato de utilização de sentenças em inglês. O contexto, de fato, sempre primeiro define tudo, para depois termos a gramática sendo considerada. Então, muitíssimo obrigado.